45 minutos no ar, live para analisar. A vitória do Sport por 2-0 sobre o Retrô, utilizando mais uma vez a sua versão sub-20, tá? Se a gente somar a experiência de 2025 com essa nova experiência de 2026, esse foi o 5º jogo do Sport utilizando o sub-20 e a primeira vitória. O detalhe é que nas 5 partidas o Sport não perdeu. Foram 3 empates ano passado, um deles contra o próprio Retrô, tá, na Ilha do Retiro, 1-1, gol de Aju, que integra o elenco profissional de 2026. Esse ano, um empate em 2-2 com o Jaguar na estreia, onde o time fez um primeiro tempo assustado, jogando muito mal, travado, assustado e assustador, eu diria, o primeiro tempo do Sub-20 contra o Jaguar. Parecia profissional. Era. Mas no segundo tempo, as coisas começaram a mudar depois do intervalo na arena. O time fez um bom segundo tempo contra o Jaguar. Tá? Poderia ter vencido o jogo, criou chances para virar aquela partida, não conseguiu. E nesse 5º jogo, somando 2025 e 2026, no segundo jogo desse ano, a base do Sport fez uma partidaça no primeiro tempo. Tá? Eu fiquei realmente impressionado com a dinâmica do time, a troca de passes curtos e rápidos, criando espaço na intermediária do Retrô. O Sport abriu o campo trocando passes rápidos. Tá? É um trabalho que merece elogios ao treinador, né? Antônio, que fez essa transição. Esse time da base terminou 2025 super criticado. Tá? Alexandre Oliveira. Desculpa, Alexandre Oliveira. Veja, Antônio Oliveira é o outro que eu já deveria ter esquecido. Tá? Alexandre Oliveira, que chega no final do ano, Cássio, que faz a mudança. E se existiam tantas críticas a esse time na reta final da temporada 2025, eu estou falando desse time da base, o primeiro tempo hoje contra o Retrô foi digno de aplausos, tá? Digno de aplausos mesmo. O time abriu o placar, já merecia estar na frente, roubando bola. Como eu estava falando, o que é que me impressionou positivamente? A dinâmica dos passes curtos e rápidos, abrindo espaço na intermediária do Retrô. A coragem de partir para cima num contra um, sem medo, de dar o corte, de bater no gol, como foi Mikael no primeiro gol. Mikael já tinha tentado um chute no meio de campo, que pegou errado. Depois o Lipão acerta um chute diante da meia-lua, tá? Diante do círculo central, melhor dizendo, mais de 60 metros de chute, porque já tinham percebido que o goleiro jogava adiantado. Então, um time corajoso, um time atento, um time confiante, porque você dá 2 chutes no meio de campo, requer confiança. E quando não tinha bola, uma marcação séria, comprometida. Tá? E eu vou destacar 2 jogadores aqui. Eu vou citar inicialmente o nome de 2 jogadores que foram os mais criticados por mim e por Cássio na estreia. O Ítalo, lateral direito, e Dedé, volante e capitão do time. Eles tiveram avaliação negativa na estreia contra o Jaguar. Suavizada até pela regra que você criou ali. A gente criou uma regra nas avaliações individuais no jogo passado que a gente só iria variar entre três tipos de avaliação. Impressão negativa, razoável ou impressão positiva. Mas deixamos claro que se fosse a nossa avaliação à vera, sem ter sido um pouco café com leite como foi, os 2 teriam recebido muito mal. E hoje os 2 responderam muito bem. É muito curioso, porque, por exemplo, no pod, no blog, sempre a gente vai avaliar os 11. Os 11 não, a gente vai avaliar todo mundo aqui. Mas no blog eu tenho o costume de fazer um pódiozinho lá, né? E os 2 estão. Obviamente, o terceiro é o goleiro. Assim, não tem muito, só pra dizer, não tem muito mistério. O Adriano, mas assim, Ítalo e Dedé, que foram 2 dos piores. Detalhe, não teve um terceiro nome tão... Os 2, assim, foram os mais criticados. Os mais criticados. Sim. Pronto, e dessa vez... Sobretudo na marcação, tá? Ítalo fez uma partida muito forte na marcação. Dedé, tanto na marcação quanto na criação. Eu destaco muito esses 2 nomes, porque
responderam positivamente, pô. Garotos estrearam mal no profissional na primeira rodada e responderam muito bem, tá? E aí você tem outros destaques, a gente vai ter avaliação individual e, obviamente, quando houve uma queda física no segundo tempo, coube ao goleiro, né? Coube a Adriano evitar o primeiro gol do Retrô, que poderia transformar o jogo em um verdadeiro inferno, sobretudo porque deixaria que renascesse dentro de cada um dos que estavam dentro de campo na ilha, dos que estavam na arquibancada, no estádio, dentro de nós, dentro de vocês. Se o Retrô faz 2-1, todo mundo ia temer que o fantasma do 2-0 reaparecesse, né? O 2-0 que perseguiu o Sport na Série A do ano passado. Enfim, nossa thumb traz a manchete Feliz Ano Novo, porque a sensação que eu tenho é de que o Sport precisava de um capítulo como esse para poder dizer, pelo menos dentro de campo, vamos virar a página do que aconteceu. Tem uma garotada nova chegando, tem um trabalho de Roger para ser iniciado com os profissionais. Infelizmente, eu não posso dizer que 2025 acabou, porque os fantasmas e os esqueletos do armário da gestão anterior vão continuar assombrando. Cada dia uma revelação pior, cada dia surge uma conta que não foi paga, um contrato que era diferente do que a gente pensou, parcelas em aberto. Eu não sei até quando, Cássio, a gente vai ser assombrado e diretamente prejudicado, o clube diretamente prejudicado por negociações da gestão passada. Mas, pelo menos hoje, pelo menos nesse início de programa, talvez a gente precise entrar no assunto, mas pelo menos nesse começo de programa, Cássio, vamos deixar um pouquinho de lado os esqueletos do armário, os fantasmas do passado. E o armário é grande, viu? Isso. Meu amigo, impressiona como o armário é grande. Vamos deixar um pouquinho de lado e vamos falar do futebol, dessa virada de chave, pelo menos na questão emocional, técnica e de perspectiva, né? Eu acho que um fio de esperança de dias melhores surgiu com essa, mais do que vitória, tá? Com essa atuação muito, muito convincente da garotada, Cássio. Fred, essa atuação do Sport no Sub-20, ela foi a quinta participação do Sub-20, e dá para dizer do Sub-20 do ano passado, porque, por exemplo, Juan Torres, repórter da Globo, ele trouxe um dado muito curioso quando ele citou o gol de Mikael. Mikael, que esteve nos 3 jogos do ano passado, porque, assim, mesmo Sub-20, assim, o cara que tá com 17, 18, 19 anos, ou seja, era Sub-20, continua sendo Sub-20, o autor do primeiro gol do Sport, ele jogou os 3 jogos do ano passado, ou seja, não é um time novo, é um time que era muito mais jovem, inclusive, no ano passado, que tinha Zé Lucas com 16 anos jogando. E como foi dita a transmissão, a gente também tinha falado no programa passado, aparentemente não tem um Zé Lucas nesse time, Fred. Nem o Pedro Lima, né? É porque Pedro Lima não chegou a jogar Sub-20, ele já estreia no profissional, na verdade, né? Zé Lucas... Não, não chegou a jogar com o Sub-20 no profissional. Isso. Sim. Sim. O Sport sendo representado pelo time Sub-20 e tendo Pedro Lima, isso não chegou a acontecer. E quando ele entra, já tá com o time principal. E independentemente de ter ou não, Fred, um jogador com esse potencial, não precisa ter esse potencial para que vale a pena essa situação. Obviamente, existe uma diferença enorme na utilização do Sub-20 de 2026, que o de 25 ele foi um planejamento, foi uma linha de trabalho traçada para que o grupo principal que estava sendo formado, estava sendo reforçado, pudesse jogar, pudesse ter mais tempo para treinar, para se preparar para o brasileiro, para uma temporada que seria desafiadora, foi mais do que se imaginava. Mas dessa vez não. Dessa vez era um Sub-20 tendo que jogar porque o time principal não existe. E um time Sub-20, que ao contrário do ano passado, era um time Sub-20 que não vinha de uma boa temporada e que no fim das contas ainda foi dividido de última hora para jogar a Copa São Paulo, de última hora mesmo, porque não estava no plano dessa forma. Mas o comportamento da estreia, do primeiro tempo sobretudo, Fred, da estreia, eu acho que ele mostrou, acho que quando eu tô falando do Jaguar mesmo, mostrou muito isso, realmente tá tudo desorganizado e aqueles primeiros 45 minutos pareciam que as coisas não iam acontecer. O segundo tempo lá contra o Jaguar já foi melhor.
O time empatou o jogo e teve 2 chances para virar a partida. Com o Mikael, inclusive, que abre o placar dessa vez. Mas contra o Retrô, que curiosamente foi o time que o Sport enfrentou no terceiro jogo do ano passado. O Sport fez 3 jogos, né? Contra o Afogados, fora de casa, contra o Decisão na Ilha e contra o Retrô na Ilha. Nos 3 jogos, os adversários, todos eles com jogadores profissionais, e obviamente de folhas mais baixas, assim, embora a do Retrô não fosse tão, mas todo mundo com jogadores já mais rodados, um cara com 25 anos, 26 anos, mais maturados, mais experientes dentro do futebol pernambucano, e todos eles abriram 1-0 e o Sport reagiu. Nesse jogo do Jaguar, o Jaguar faz 1-0, o Sport faz 1-1, o Jaguar faz 2-1, ainda no primeiro tempo o Sport faz 2-2. Agora, diante do Retrô, que é um Retrô enfraquecido em relação ao do ano passado, mas continua sendo um time de muito investimento. É um time que é incomparável investimento, por exemplo, do time do Sport que estava em campo. Porque eu digo isso, que foi até Celso que trouxe a informação lá, o Bahia C. Celso e Ravel, né? Celso e Ravel, no Bahia, exatamente. Celso e Ravel no Bahia C. Que o Bahia jogou a estreia do Campeonato Baiano com o trio de ataque sub-17. Só que 2 da seleção brasileira sub-17 e outro comprado por 14 milhões. Então, tudo não é só a idade, né, Fred? Não é só a questão da idade. E nesse caso do Sport, esse elenco não tinha esse peso ainda. Havia para mim, quando começou o jogo, o Fred levou, até brinquei com o Fred, tô pelo empate aí, não sei se você recorda, assim, tô pelo empate, que se fosse empate já estaria ok, ali dentro de um cenário de disputa. A partida acabou se desenvolvendo de forma muito melhor. Tem algumas curiosidades sobre o jogo, sobre o jogo não, sobre esse time sub-20, que a gente tá avaliando esse time sub-20, mais do que o Sport, é esse time sub-20, que tem uma passagem já em 25. Foi a primeira vez que esse time ficou em vantagem. esse time não tinha ficado, nenhum momento tinha ficado em vantagem no placar. Ele abre aos 14 minutos, né? Ali no começo da partida, e conseguiu sustentar a vantagem. O Retrô não fez uma boa partida, não, passou longe, na verdade. O Retrô jogou mal no primeiro tempo, e o próprio comportamento do treinador do Retrô diz isso. Ele fez quatro alterações no intervalo. Guardou um ali, porque de repente lesão. Eu acho que ele só guardou aquela quinta. Não é porque 4 resolviam a vida dele, não. É porque aquela quinta precisava ter aquela para lesão. Porque acho que se pudesse, ele teria dito, meu irmão, fica tranquilo, que se existisse a regra, se é por lesão, muda de qualquer jeito, ele teria feito as 5. E o jogo foi mais difícil no segundo tempo. Na verdade, o jogo foi no segundo tempo o que eu imaginava que seria no primeiro tempo. Só que o time jogando em vantagem, Fred, tem um pouco dessa tranquilidade que esse time sub-20 não tinha conseguido ter, não tinha tido essa oportunidade de jogar em vantagem, de conseguir defender o resultado, de ter um pouco mais de tranquilidade para errar um passe ou para tentar algo mais. E ainda contando com 2 peças, que a gente até foi falando, meio que, entre aspas, redescobrindo, no caso de Ítalo, que era Ítalo Lucas, porque Dedé a gente sabia que era Dedezinho, que tinha sido convocado com Pedro Lima. Sim. E aí fala, mas você acabou de dizer que não tem um Zé Lucas? É porque não é só a passagem da seleção de base que faz com que esse cara seja um extra classe. Não é isso. O que diferencia Zé Lucas e Pedro Lima é jogar no profissional. Exatamente. Sem sentir a transição. Porque grandes craques do sub-20, Cássio, não significa mesmo que serão grandes profissionais. E a gente tem um jogador extremamente conhecido no futebol brasileiro, que já passou pelo próprio Sport, que talvez seja o maior exemplo. Henrique Almeida, Cássio, que era tratado como uma joia do futebol brasileiro no sub-20, foi eleito o melhor do mundo, se não me engano, no Mundial. Bola de ouro. Bola de ouro no Mundial. E não se firmou no profissional. Rodou ali, rodou aqui, tem não sei quantos rebaixamentos. Mas joga pro profissional, né? Não, mas joga. Mas não pro que se desenhava, pro bola de ouro do Mundial. E olha por isso que eu fui no exemplo mais extremo. Claro. Eu não peguei um valor do sub-20. Claro. Eu peguei um bola de ouro. É um bola de ouro em 2011 e em 2012 já estava sendo emprestado pro Sport. Isso. Cássio, que foi o primeiro a testar o bola de ouro no profissional, digamos assim, né? Era de São Paulo, né? O São Paulo. Isso. Nessa mesma quarta-feira, a gente viu mais cedo, foram os 3 grandes do Recife jogaram, no jogo que abriu a programação, Cássio. A gente viu capitão do Maguari, um jovem que teve 1, 2, 3, várias chances no Sport, Ítalo, capitão do Maguari, tá? Volante que a gente viu, acho que até ano passado, ano retrasado no Sport. E não se firmou. E aí ele vai tentar seguir a carreira dele, encontrar outro rumo para a carreira dele
em outro nível. Ele pode se tornar um jogador profissional de boa qualidade, pode viver do futebol, mas talvez ele viva do futebol jogando terceira e quarta divisão, jogando estaduais. O funil é muito, 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 muito pesado. É um funil que tritura sonhos. Esse é o futebol. Não acho que o futebol é um conto de fadas, não. O futebol, para um garoto que começa ali sub-12, sub-14, sub-16, sub-17, 18, 20, é um funil que tritura sonhos. Então são pouquíssimos, Cássio, que a gente já vê a transição pronta. Foram os casos, e aí é raríssimo acontecer em 2 anos consecutivos, tá? De Pedro Lima, que está jogando Premier League, tá? Claro que não chega lá e vira o lateral direito titular da Premier League. Tem toda uma adaptação. E Zé Lucas, que, quando a gente viu ele jogando o Mundial Sub-17, ele parecia um adulto no meio de jogadores de base, Cássio. E aí, Fred, dentro desse cenário, não tendo um jogador com esse perfil, o time de sub-20 ele precisava ser mais coletivo, assim, não jogando em cima por um jogador, jogando por um destaque, precisava ser um pouco mais coletivo e é muito mais difícil na base. Você vê que todo mundo na ansiedade de tentar mostrar o seu potencial, o cara acaba sendo mais fominha, acaba tendo menos tranquilidade para acertar um passe, ou sendo muito afobado por no começo do jogo ali, o Sport, na hora que faz 1-0, já começam as viradas de um lado para o outro, assim, com uma coisa que você não... Até ali não estava acontecendo. Na hora que fez 1-0 começou a acontecer. Então, na hora que o time começou a ter um pouco mais de tranquilidade, se acertar no jogo, esse time sub-20 do Sport, ele acabou se credenciando para quebrar um tabu. Eu vou falar uma coisa aqui, porque eu estava pensando na hora e Cabral acabou falando no fim da transmissão. Mas eu repito aqui, porque era o meu pensamento também. É muito mais simbólico para o Sport que o sub-20 tenha quebrado esse tabu gigantesco, Fred, de 115 dias, desde 21 de setembro, do que aquele time do Brasileiro ou arremedo de time que o Sport tem nesse momento. Assim, é muito mais simbólico, é muito mais interessante. Eu achei uma frase bonita de Cabral ali no final da transmissão, tá? Achei uma frase bonita. Não acho que ela não muda nada a vida. É o simbolismo, é o simbolismo. Eu achei bonito o que ele falou. Eu achei que nesse sentimento de virada de chave, aquela frase cai perfeito. Sabe por quê? Esse time, o time do jogo treino, aquele time se ganha um jogo, ele não vira chave nenhuma. Não vira, ele não viraria uma chave. Talvez virasse. Aí que eu discordo um pouquinho. Ele quebraria uma... Porque o time do jogo treino, Cássio... O time do jogo treino... Não é o time do ano passado. Então, mas o time do jogo treino não é um time. Eu não vou nem entrar, senão a gente vai travar o jogo aqui. Só dizer, a minha lógica é a seguinte, o time do jogo treino não é um time. Aquele time ganhar um jogo não viraria chave nenhuma. Esse time agora, ganhar o sub-20, ele vira e passa o bastão, ó. Com um pouco mais de tranquilidade, vocês, ou quem vai chegar depois aí, vocês no caso do time principal, vocês podem seguir agora com alguma coisa. Esse time sub-20, ele não ganha pra continuar. Não, vai, agora é o sub-20. A galera tá até no nosso chat aqui se vai ser o time que vai jogar contra o Náutico, vai fazer... Mas, vamos supor que joga contra o Náutico, mas não vai jogar depois contra o Decisão, contra o Santa Cruz. Não é o time que vai terminar o Pernambucano. Então, assim, é um time que fez uma transição, uma passagem de bastão, um revezamento de 4%. Passou o bastão. E ele passou o bastão, finalmente ganhando uma partida. Detalhe, quando se colocou o Sub-20 de 2015, a perspectiva de ganhar jogos não era grande não, tá? Assim, se colocou quase como descarte, ó, faz qualquer coisa aí e depois o profissional, Fred, ele entra aí e consegue reação. Aí no fim das contas o time não perdeu. Nesse agora o time tá somando 4 de 6, ele tá entregando até de forma interessante. E só continuando pro jogo dessa livre, na hora que continua do jogo, o jogo ele acaba seguindo por outro curso, sobretudo a partir de um lance... Me surpreendeu a Globo não colocar o cálculo exato, a parte técnica da Globo na transmissão, não botar o cálculo exato da distância, né? Porque ele sempre tem isso aí, mas deu para imaginar que ali, imagino que tenha entre 62 e 63 metros, porque são 105 metros, né? E o círculo central, o raio, tem 9 metros. Então aí já passou de 52, já vai para 61. Pela distância que ele está um pouquinho atrás 62 ali... metros. 62 a 63 metros, assim, eu imagino. E é um chute de primeira. Não é uma bola espanada. Não é uma bola que está na área, que o cara espanou. Ele é um lance, obviamente, de muita felicidade. Mas assim, é um lance consciente com felicidade.
E que conta com um vacilo, assim, do goleiro do Retrô, Paulo Ricardo, assim, gigantesco. No lance, ele parece até que a bola que não tá valendo. Quando a bola quica, parece que não tá valendo, porque ele tá dando um passo, só que a bola quica no pé dele, meu irmão. No corpo dele, Bate no corpo dele e vai pro gol, assim. Eu acho que ele quis, Cássio. Não era completamente defensável, ela Não, estava no eu controle. vou dizer o que ele quis. Ele quis mostrar Que aquele chute não entraria. exatamente excesso de segurança. Ele não quis demonstrar que se sentiu surpreendido ou se sentiu ameaçado de levar o gol. Ele poderia ter intervido ali na bola, ter feito uma intervenção. Na hora do kick, ele já poderia estar atento no kick já pegar ela com a mão, mas ele foi demonstrando ter a situação sob controle. Porque isso acontece muitas vezes, Cássio, quando se tenta o mesmo lance e a bola vem na mão do goleiro, sabe o que, é que alguns goleiros fazem? Dominam no peito. O cara chuta no meio de campo, aí o goleiro vai para trás para mostrar que ele nem correu risco, ele domina no peito a bola. Isso. Ele quis dar um recado parecido, porque eu vou repetir aqui. Foi a segunda tentativa do Sport de fazer o gol do meio de campo, porque ele jogava adiantado. E o capitão do Retrô, na entrevista para o intervalo, em que ele é perguntado pelo repórter, e agora o goleiro, né, vai dar moral? Ele, não. A gente joga dessa forma, faz parte do nosso sistema o goleiro jogar mais adiantado. E eu acho que foi isso. O goleiro, ele quis demonstrar tranquilidade. E aí foi a fatalidade. A bola quica e escorre no corpo dele, e aí pega uma aceleração que não deu mais para ele buscar. Aquele gol de Neto Baiano, que ele é dali do lado do campo, do lado intermediário, do lado esquerdo, é do meio campo, mas ele é na altura do círculo central, já no campo ofensivo. Pra cá, até mais um pouquinho. Então, assim, aquilo ali tem, sei lá, 48 metros, Por assim. aí. E que aí já é muito bizarro, que foi o gol na Série A em 2014, eu acho, né? 2014 contra o Botafogo. Foi o gol da vitória sobre o Botafogo. Esse agora, caramba, ele é de uma distância. Fred da hora perguntou, já teve gol mais distante? Tá, então, eu acho que já teve. Tem até um gol clássico, se eu não me engano, é o goleiro chamado Birajara, se eu não me engano. Que é. Se eu estiver inventando agora, é uma ficção, mas na minha memória tá vindo que foi o jogo no estádio da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro, né? O estádio dos Ventos Uivantes. E aí que é o estádio da Portuguesa do Rio. O Birajara, se eu não me engano, é o Birajara. Tô falando de cabeça aqui. Ele é um goleiro, Fred. Foi de uma barra pra outra. O vento ajudou. Aí Sim, já tivemos gols assim, de fato. De vez em quando, mas assim, aí lembro que tinha. Era um caos. Enfim, se eu errei, mas é algo parecido com isso. Mas acho que é o Birajara lá no estádio dos Ventos Uivantes. Então, obviamente, já teve gol mais distante, mas esse do Sport, eu acho que talvez do Sport, que tem 10.500 gols marcados, 10 mil e poucos gols. Recentemente fez 10 mil gols, não sei já quanto é que é o número exato. 5.500 partidas e 10 mil gols. Eu acho que não tenho acesso a todos os gols, nem você, nem ninguém, nem o Sport. Nem o Sport. Mas eu acho improvável, Fred, que o Sport tenha feito um gol mais distante que esse aí, viu? E se tiver, parabéns. Se tiver, parabéns a quem fez, porque realmente a turma chutou de longe. Depois de uma atuação, como eu já falei aqui, de um primeiro tempo muito convincente, tá? Da base. Surpreendente, eu diria. Surpreendente. Com usar os termos que eu já trouxe aqui no programa. Coragem, confiança, seriedade e o encaixe técnico e tático que há algum tempo a gente não tinha do esporte, mesmo do time profissional jogando a Série A. A gente viu realmente uma equipe que demonstrava não só estar comendo a bola, babando pelo jogo, jogando com seriedade, mas treinada para aquilo. Foi de fato uma ótima atuação no primeiro tempo e uma atuação que foi perdendo força, perdendo intensidade no segundo tempo, salva pelo goleiro Adriano, mas depois na reta final voltou a ter chances, até conseguiu mais uma bola na trave, tá? Com essa consideração, foi inevitável, Cássio. A gente já abriu hoje o programa, antes mesmo da abertura oficial do programa, com uma enquete que nesse momento já ultrapassou os 600 votos. E a gente tem 64% do nosso público, tá? 64% defendendo o sub-20 contra o Náutico.
no domingo, tá? É uma votação muito significativa. Até porque eu dei uma tuitada chamando aqui pro programa, e se eu for pegar os comentários da tuitada, eu diria que a proporção é por aí, 70-30. Aqui foi 64-36, tá? Recebemos um superchat de João Pedro Viana, tá? Um dos primeiros superchats do programa, e ele pergunta se a gente tem alguma informação sobre qual será a estratégia do esporte para o domingo. Se será. Olha, Calma, se ele será o sub-20 ou profissional, é a pergunta que João Pedro faz e ele complementa, pergunta se ainda está indefinido. Antes da gente dar a nossa opinião, vou responder a ele, nós não temos uma informação atualizada, tá, João? A última vez que eu conversei sobre isso com alguém do esporte, o esporte não tinha nem feito ainda aquele amistoso, jogo-treino, na verdade, em que perdeu por 3-0 para o Botafogo. O que eu posso dizer é que ali, Roger, treinador do esporte, do profissional, ele já estava procurando a gestão de futebol, inquieto para colocar o profissional para jogar. Tá? Mas que era uma decisão tomada, estabelecida e que seria cumprida de jogar as 2 primeiras partidas com o sub-20. Mas ali eu perguntei, dependendo do que acontecer com o sub-20, se o sub-20, por exemplo, ganha os 2 jogos, e se os reforços ainda não chegarem, pode-se considerar colocar os garotos num jogo de alto risco contra o Náutico? E a resposta que eu tive foi que, dependendo do que acontecesse, poderia se considerar. Não tenho mais nada atualizado. Tá? Não tenho mais nada atualizado. Então, a partir daqui, vai ser a nossa opinião. E eu queria ouvir a opinião de Cássio para abrir aqui. Olha, quando Alexandre Oliveira falou após a entrevista dele após o empate com o Jaguar, eu guardei isso porque a gente, quando a gente estava gravando aqui o telecast, a gente não tinha escutado essa coletiva, porque a gente grava ali logo depois, e chegou a ser, Fred, naquele pós-jogo, um debate era até o contrário, se o profissional jogaria contra o Retrô. Certo? Ficou um debate se o profissional jogaria contra o Retrô. Só que aí na entrevista ele disse que o planejamento, da forma como foi pensado o trabalho daquele time sub-20, que hoje já recebeu até jogadores da Copinha, inclusive, né, que foram eliminados para a América. Até 2 deles entraram. Fernandinho e... Que seria assim, ó, que ele estava satisfeito com o desempenho e que ia buscar para o trabalho para os 2 jogos que foram determinados. Então, não estava assim aberta a discussão, digo isso internamente, né, pela fala dele. A utilização desse sub-20, Fred, contra o Náutico, no clássico dos clássicos, certo? Naquele jogo contra o Jaguar. Aí, se você faz... Eu tô dizendo isso por quê? Porque se você muda essa visão com esse resultado, esse bom resultado contra o Retrô, você muda muitos aspectos. Como, por exemplo, a recuperação desse time. A recuperação desse time, ela pode ser diferente do time profissional. Tipo, o time profissional, com o Roger, treinou hoje à tarde e agora de noite tá sabendo que não joga domingo. Assim, eu não acho que é tudo dessa forma, tá ligado? Ou essa mudança do sub-20 já estava, independentemente do resultado mais tarde, ó, vocês também vão jogar domingo contra o Náutico, porque o profissional ainda precisa de mais tempo. Então aquela fala de Alexandre já não tinha mais nada a ver, e qualquer que fosse o resultado contra o Retrô, isso se manteria. Eu acho isso muito mais lógico do que simplesmente ter o jogo e falar, pô, os caras ganharam, deixa esses caras. Pô, isso aí é muito arcaico, eu acho assim, é um futebol muito antigamente, dessa forma de, tipo, não é a gente não tá dizendo que um cara que entrou bem e ficou e ganhou a posição pro jogo, não. A gente tá falando de um time inteiro, é muito diferente, é um time inteiro, ó, esse time ganhou, manter o time inteiro. E só que tem outro time treinando, pô, outro time descobriu agora que não vai jogar domingo, assim, então eu acho que não é dessa forma. Se o sub-20 eventualmente jogar, espero que tenha sido não só pelo resultado. O resultado fazendo diferença, mas não só pelo resultado, e sim porque se pensou que internamente, ó, dá para aguentar o clássico, ou tentar aguentar o clássico, e o profissional ainda não tem condição de jogar. Eu vejo dessa forma. Se simplesmente todo mundo vir pela televisão, e aí, ó, pô, os meninos foram bem, bota pra jogar. Pô, isso aí
Eu acho que... É um discurso muito abnegado, eu diria até. Concordo 100%, Cássio, mas eu acho que tem uma relação aí, ainda que não seja tão direta como você falou, que é a seguinte. Para se cogitar o sub-20 contra o Náutico, a gente está partindo de um ponto de consenso, que é o trabalho de reconstrução do elenco profissional não seguiu o curso ideal. Eu acho que a gente tem que primeiro entender e aceitar essa realidade, tá? Eu acho que Matheus, o presidente, a gente não tem nenhum vice de futebol estabelecido, nenhum comitê de abnegado estabelecido. A gente já está indo do presidente, do seu vice-executivo, para o executivo de futebol, para Ítalo. E daí a comissão de Ítalo, a comissão de Roger. Talvez, Cássio, quando o presidente venceu a eleição, ou quando o Ítalo foi contratado, não se esperava que hoje, dia 15 de janeiro, tá? O Sport tivesse 2 zagueiros profissionais. 2 zagueiros profissionais. Que o Sport não tivesse ainda um meia treinando regularmente. Anunciado, tá? A gente está considerando que Max é jogador do Sport. Mas Max não foi sequer anunciado pelo clube. A gente não sabe se Max fez um treino, 2 treinos. Tá? Em tese, desconsiderando que Max teria condição de jogo para domingo, o Sport iria com o Zé Roberto. E que não jogou de meia, jogou 4-4-2, com a bola, sem a bola, é completamente diferente. Mas não tem a figura de um meia. O elenco profissional, ele tem lacunas consideráveis. O elenco profissional, ele não tem ainda uma maturação e não tem ainda, na prática, algo que foi pensado por Ítalo, algo que foi pensado por Roger. Marlon, o atacante que o Sport trouxe do Paysandu, ele não foi pensado, Cássio, ele não foi contratado para ser titular contra o Náutico. Ele não foi contratado para ser o jogador titular. Luciano, volante, tá? Um jogador que eu imagino que não só eu, mas que todos nós não imaginávamos ver vestindo novamente a camisa do Sport. Talvez para domingo Luciano seja o titular. Então, o que eu quero dizer, Cássio, é que a gente tem que considerar que o cenário que a gente está debatendo não é o profissional que foi planejado. É um time com Luciano de volante. É um time com Zé Roberto de meia. É isso que deve ir para campo? Ou é melhor dar mais alguns dias, chegarem mais alguns reforços, ter um equilíbrio físico de preparação mais linear entre os profissionais? Eu acho que é isso que tem que ser considerado e debatido. Tá? Não é uma questão de o sub-20 venceu, vamos com o sub-20. Ou então, não é uma questão simples de estou com medo de colocar o meu profissional, levar uma goleada e expor o meu profissional, e expor o trabalho de Roger. Porque é aquilo que eu discordei um pouquinho, Cássio, daquela sua afirmação quando a gente estava citando a frase de Cabral. Para mim, o que vai virar chave realmente é se o novo time profissional joga bem. Se o novo time profissional jogar bem e vencer. Se o novo time profissional estreia domingo e toma um 3-0 do Náutico, primeiro, o sub-20 vira um fantasma, porque vai começar todo mundo a comparar essa atuação do sub-20 com o que o profissional jogar contra o Náutico, e aí já vira o inferno. Tá? Porque já há uma predisposição do torcedor de ter um carinho maior com a base. Se o time profissional começar com um nível de atuação fraco em um clássico e perder o clássico, a pressão ela fica gigantesca. Um jogador como o Marlon, tá? E eu vou logo dizer aqui, eu não estou perseguindo o Marlon não, tá? Pode até parecer isso, mas para quem viu até no dia que ele foi contratado, nem eu nem Cássio, a gente aprovou a contratação. Mas eu vi algum sentido na contratação. Eu falei aqui, é um cara que pelo menos, queira ou não, onde chega, joga. Joga 40 partidas no ano. Aí ele foi rebaixado com o Guarani, foi rebaixado com o Paysandu, foi. É um jogador que na sua carreira fez algo
para que o Sport considerasse a sua contratação, não fez. Mas já que está aí por um preço muito fora da realidade do Sport, para baixo, faz algum sentido tê-lo ali. O que não faz sentido era ter jogadores como que o Sport tinha no passado, como Paciência, que entrava em campo para fingir que estava em campo, que não colocava o pé, o ombro em uma jogada. Se alguém chegasse com o ombro nele, ele caía para não ter que disputar a bola. Então, você vai ter um atleta em condições físicas e com um básico de qualidade ali para disputar um campeonato pernambucano, com certeza. Mas se Marlon, Cássio, entrar contra o Náutico e for mal, o próximo jogo na Ilha do Retiro vai todo mundo querer Mikael. Porque Mikael foi um cara que recebeu a bola, cortou para dentro, bateu cruzado e fez um golaço. Vai todo mundo querer. Se nosso amigo Gustavo Coutinho perde 2, 3 gols, vão começar a pedir Lipão, que em 2 jogos fez 2 gols. Tá? Mas faz parte. Faz parte. Por isso que eu estou dizendo. Tem que se considerar o cuidado para não expor demais a base, mas também para não expor o profissional. A maioria das pessoas aqui escolheram sub-20, tá? Eu sei que é muito chato você estar assistindo a gente aqui e me ouvir dizer o que eu vou dizer agora. Eu não gostaria de estar diante de um programa em que a pessoa que se propõe a apresentar, a comentar, vai dizer o que eu vou dizer. Mas eu não sei o que eu responderia. Eu não tenho ainda dentro de mim uma convicção de seguir com o sub-20 ou expor o profissional. Se a decisão fosse minha, no final das contas, e agora, eu dizia, vamos com o sub-20 mais uma. Porque se o sub-20... Eu concordo com aquela... Fred tinha falado logo no primeiro programa com o Jaguar, de não misturar, Fred. Isso aí eu sempre... Isso é a base... As pessoas podem até pensar, isso, mas assim, só para dizer assim, a gente não vai considerar, porque tanto eu quanto o Fred, a gente... eu concordei com o Fred depois, ele que trouxe isso primeiro. De não... Da mistura não. Só, usa 3 do sub... A mistura poderia acontecer em algum momento, não para esse. Não um time que tá jogando encaixado, outro tá treinando. Os times são treinamentos diferentes, são técnicos diferentes. Não foi Roger Silva comandando o sub-20, não, tá? Não é Roger comandando o sub-20 agora vai comandar. Não, é Alexandre Oliveira comandando um, Roger Silva comandando o outro, ritmos diferentes, peças diferentes. Então a mistura eu acho que seria a pior opção. E fica nesse debate. E agora, por mim seria um planejamento. Eu só não gostaria que fosse simplesmente porque o time ganhou. Não, mas isso não vai ser, Cássio. Óbvio que não vai ser por isso. Mas o time ganhar... Teve até... Isso foi debatido durante o jogo. Porque aí esse resultadismo eu acho que não... Não, mas não é o time ganhar. Isso foi debatido durante o jogo, Cássio. Por Cabral, na transmissão. E me ajuda, Cássio, outro comentarista. Dani Moraes, tá? O quanto a vitória tira o peso do que vier depois, até do profissional. Porque se o Sport perde aqui do Retrô, o Sport ia ficar a 5 pontos do Retrô, a 5 pontos do Náutico, tá? A 3 pontos do Santa Cruz, num campeonato que tem 7 rodadas. Faltariam 5 jogos. Então, esse resultado, ele dá uma condição do Sport tirar pressão do clássico. E na hora que existe a condição de tirar a pressão do clássico, é por isso que eu estou dizendo, Cássio, não é o resultadismo, o sub-20 ganhou, vai o sub-20, não é isso, o sub-20 ganhou. A partir de agora, dá para ir com o sub-20. Não é porque jogou bem, não é porque ganhou, é porque tem os 4 pontos que o Sport meio que calculava para a largada, tá? Para 3 jogos, não para 2 jogos. Tem os 4 pontos. Algo que Cássio me perguntou aqui, eu vou perguntar para ele no ar. O Sport, dia 15 de janeiro, Cássio, ainda não tem nenhum time profissional para colocar em campo. Tem. É melhor ir para a semifinal direto ou é melhor jogar 2 jogos das quartas? Você me fez essa pergunta mais cedo em off. Foi. O risco, são 2 jogos agora, né? As quartas de final você joga aí de volta, então fica... Porque, obviamente, o cara pode voar e ficar fora da Copa do Brasil. A Copa do Brasil agora, pelos estaduais, são os 4 primeiros e os 2 primeiros para a Copa do Nordeste. O sentido dessa pergunta é simplesmente o fato de ter 2 jogos para o profissional jogar. Porque, assim,
Não, e quando eu falo profissional jogar, não é, repito, não é, eu não estou considerando esse time do Sport. Eu posso estar sendo muito duro, não estou considerando esse time do Sport. Tem algumas peças que serão titulares, a gente até fez a escalação. O elenco atual, né? O elenco atual, que tem peças que serão titulares, isso eu concordo. Mas tem umas 3 ou 4 que não vão, assim, fundo de elenco, como o Fred fala, fundo de elenco. Então eu estou desconsiderando isso. Então quando eu falo esses 2 jogos a mais, seriam 2 jogos a mais para um time que eventualmente será formado. Seria para isso. Mas isso é simplesmente, Fred, eu não faria qualquer movimentação para ter 2 jogos a mais. Assim, você joga o campeonato, se for para as quartas de final, paciência. Se for para semifinal, beleza. Eu só não acharia tão ruim, porque como do jeito que está o calendário, se isso vale para os outros também, naturalmente. Se o Sport ficar fora das quartas de final, Fred, ele fica sem nada, sem jogo. Como era do ano passado, se ficasse isso, você usava a data para fazer outra coisa, porque tá tudo apertado, você tá com o jogo ali. E agora não tem, tipo, não tem uma Copa, não tem um jogo da Copa do Nordeste pendente, não tem um jogo da Copa do Brasil pendente. Então, simplesmente, se não tivesse esses jogos, você treina. Você vai ficar só treinando. Então a minha lógica era essa. Eu também vejo um pouco mas, por assim, aí. Mas ó, se numa reta final tá na dividida, pô, se faz esse gol de pênalti, aí óbvio que vai pra semifinal, Mas o que tá na essência desse comentário, dessa pergunta, é o seguinte. Eu até falei também mais cedo, logo que eu cheguei, eu disse, Cássio, na situação que o Sport tá hoje, eu acho que a gente só vai começar a ver o time de Roger mostrar algo minimamente concreto nas quartas de final. Porque se jogar contra o Náutico, vão ser 5 jogos. Mas esse time que vai jogar contra o Náutico, ele tá muito longe de ser o time que vai jogar as quartas de final. Ou a semifinal. Muito longe de ser. O Sport, a partir de agora, começou a entrar no mercado por reforços que vão jogar. Tá? Por reforços que são pensados para jogar. A gente já tá vendo alguns nomes circulando, né? O Juliano, Yuri Castilho, que a negociação está um pouco travada, mas pode acontecer. Max, que já está aí. O jogador que foi do Bahia, Cássio, do passe caro, da Pena, né? Depena. A gente tava da lembrando. Pena é o meme. Depena, que a gente lembrava. Torcedor do Bahia, se tiver. Se bem que tava na outra live, mas se tiver algum torcedor do Bahia aqui, que ou vendo depois, que a gente tava lembrando uma coisa que a gente. Foi em 2024, é um gol do Bahia contra o Botafogo no Newton Santos. Isso. E a gente dizer que era um gol caro, que era um gol de Depena e o gol daquele centroavante que foi para a Premier League. É bem difícil o nome dele. Daqui a pouco eu lembro. Pronto, mas enfim, era o passe de um pro outro. Aí, deixa eu ver se no chat alguém já lembra. Aí nesses 2 anos, Depena foi caindo, porra. Assim, tava no Coritiba e tal, mas só para dizer que é o mesmo jogador. Isso, tá. Me fugiu aqui o nome do atacante do Bahia, mas é esse que o Cássio falou mesmo. Deixa eu pedir aqui um superchat, tá? Pra trazer pra tela. O superchat chegou quase agora, de João Carlos Silva, tá? Mikael e Adriano estão em um nível igual ou melhor do que os reforços que o Sport trouxe para suas posições, Cássio. No caso, Mikael comparar com Marlon e Adriano com Rolls. É muito fácil. Na vitória tudo é bom, na derrota tudo é ruim, não pode ser nem 8, nem 80, tá? Assim, Marlon, ele comparou com quem? Tá na tela. Marlon com Mikael, tá? Sim, que é o que veio do Paysandu? Isso, Marlon. Então, com toda a crise, Marlon é um jogador de mercado na Série C do Brasileiro. Mikael... jogou 2 Série B seguidas, foi rebaixado. Então, na verdade, nem Série C, desculpa, ele caiu pra Série C. Obrigado, Fred. Ele, na verdade, é um jogador que estava na Série B. 2 anos seguidos. 2 anos Guarani seguidos. do Paysandu, caiu dos 2. Então, ainda que eu não tenha achado um bom reforço, mas nesse momento, essa comparação não existe. Mikael é um cara que está se profissionalizando, que fez o seu primeiro gol como profissional e sem ser apontado, né, que ele fez. Quando o Neymar fez o primeiro gol, Neymar já era apontado como craque. Havia uma expectativa. Quando vai ser o primeiro gol do Neymar? Se não me engano, foi no Pacaembu. Então, assim, não é só o fato de o cara tá surgindo agora. Ele não está surgindo agora sendo tratado como um fenômeno. Está sendo tratado como um valor que pode progredir. Então, não há uma comparação com um jogador que já está no mercado do futebol brasileiro e que no ano passado, mesmo numa péssima situação, mas estava na Série B. Então,
E entre House e Adriano. Aí, House, simplesmente não sei como é que se chegou a esse nome, não. Depois da atuação de Adriano hoje, veja, House não pode levar um gol. Assim, se não for um gol indefensável, ele vai ter pressão sobre ele, tá? Cássio, trazer aqui pra tela. Pedir para que a gente mostre aqui, Cássio, o que seria hoje o elenco do Sport, tá? Do que já está treinando no CT. Quando a gente coloca fora da caixa azul, é porque o jogador, mesmo que esteja treinando ou que não, ou até que não esteja treinando, ele ainda não está totalmente desligado do clube. Então, por exemplo, o Romarinho não está treinando, Fábio Matheus não está treinando, tá? O Sport não vai contar com esses jogadores. Fábio Matheus, já até chegou a notícia, né, de que Que acertou. teria acertado com o Cheio Remo. de letra de novo. Com o Remo, mas vamos ver até isso ser oficializado. E Romarinho está treinando em separado, tá? Porém, Thiago Couto, Cássio, hoje a gente teve 2 representações dos jogadores que Ítalo pediu para se representar. Só Romarinho se apresentou para trabalhar sozinho na ilha, mas Thiago Couto se apresentou no CT para trabalhar junto com o elenco. Ou seja, Thiago Couto pode ser integrado ao elenco, mas eu tenho minhas dúvidas se será, tá? O Sport teria hoje House ou Adriano. Lembrando que Adriano é do profissional. É bom fazer uma justiça aqui. Adriano não é sub-20, tá? O time todo é sub-20, mas Adriano, ele faz 23 anos esse ano. Ele é de outra geração. Tanto que quando ele deu entrevista, ele falou, rapaz, a garotada aí hoje, ele se colocou como experiente ali. Rapaz, bonito de ver o que a garotada fez aí. Mas House ou Adriano, Matheus Alexandre, Aju, Ramon e Filipinho, tá? Zé Gabriel, Zé Lucas, só que Zé Lucas estava machucado. Zé Gabriel, Zé Lucas. E eu já vou considerar que Max poderia jogar, mas não foi nem anunciado. Se não tem eles, aí a gente pode pensar o time com Luciano, Zé Gabriel e Zé Lucas, 3 volantes, tá? Marlon, Coutinho e Barleta, tá? Eu já soube, por exemplo, que o Sport trabalhou algumas vezes, Cássio, com Davi e Filipinho jogando juntos. Tá? Filipinho na ponta. Ou Davi na ponta. Não tenho informação exata. Aí acaba com o Filipinho, porque coitado. Davi é muito ofensivo também. E sem Marlon, tá? Barleta de um lado, no caso Davi do outro, ou Filipinho, não tenho uma informação detalhada. E tem essas opções. No final das contas, isso aqui está mais preparado para um clássico do que os meninos. A gente precisa ser frio o suficiente para dizer a verdade, assim. Os garotos jogaram bem hoje, mas isso aqui está mais preparado para pegar o Náutico. E aí, obviamente, os meninos de hoje vão formar o banco de reserva, porque aqui ainda existe banco de reserva. Tá? Aqui ainda existe. Não é mais para considerar Luciano. Luciano está fazendo hora para ser liberado. Pedro Martins, que está lá, já é muito melhor, já que foi para a ponte e voltou. Você tem Pedro Martins, você tem outros jogadores. Os próprios volantes da base são melhores que Luciano, tá? Então, tá na hora de Luciano ser liberado. O problema é que Luciano jogou com o Roger, tá? E aí ele vai ficando, tá? Então, esse elenco que a gente traz aqui na tela dá para dimensionar o tamanho do problema e as poucas soluções que o Sport tem, se já quiser colocar o profissional em campo no domingo, tá? Veja, sobre o clássico, o peso do clássico, deve ser torcida única, a direção do Sport tentou ter torcida visitante. Achei muito interessante que até uma boa parte da torcida do Náutico que eu vi, queria que tivesse torcida visitante, porque no fim das contas todo mundo quer que isso aconteça, porque na sua vez você também tem a torcida visitante, né? Então, mas a tendência é que seja torcida única, a determinação pernambucana. Embora a Raquel Lira tenha dito lá naquele jogo do Santa, lembra daquele dia dos 2 jogos que teria, mas enfim, parece que todo mundo esqueceu. E é só não superdimensionar o resultado desse jogo. Eu acho assim que na hora que o Sport fizer a escolha, tô falando, esse vídeo obviamente é pela ótica do Sport. Detalhe, Cássio, não, mas só explicar. Eu já considerava colocar o sub-20 independente do que acontecesse hoje. Não, então, hoje. mas eu só coloco dizendo que eu tô falando essa frase, obviamente nesse programa é na ótica do Sport, não é na ótica do Náutico. Teve um programa mais cedo, inclusive,
com Fábio e Atos, né? Mas na ótica do Sport, com esse arremedo do time principal e a outra opção sendo o time sub-20, é não superdimensionar um resultado adverso, porque não sei se já tem ódio, Fred, você que é sempre cara antenado. Posso abrir aqui, mas acho assim, que não tem ainda. mas assim, antes de Fred falar, ou antes de sair ódio, sei lá, a minha impressão é que o Náutico é bem favorito para esse jogo. O Jaguar era favorito e o Retrô era favorito. É mesmo? Sim. Talvez, e a bronca é que a Audi não sabe qual time do Sport vai jogar, talvez O seja Sport isso. contra o Jaguar, Cássio, era 4-1. O favorito era o Jaguar Era o daquele jogo. Jaguar, era o Jaguar. E até talvez porque a odd para saber como é que as casas de aposta estão esperando qual time do Sport vai jogar daqui, até isso faz diferença. Mas, bem, mas dito isso, então o Náutico vai ser bem favorito, porque com o sub-20 seria, já que os Ainda outros não tem odd. e com o principal também seria. Também seria. É não superdimensionar um possível resultado adverso desse jogo, porque tu falou aqui no ar, já passou aqui, tá aqui, acho, perto de uma hora, que ganhou de direito de perder. Foi a gente, Falei. mas já estava nesse corte ou foi antes de entrar no ar? Não, tudo aqui já. Já tava depois da volta, né? Porque o Sport realmente ganhou o direito de perder. Assim, é muito curioso isso, né? Esse resultado diante do Retrô colocou menos pressão, porque a tendência, como eu disse, eu tava pelo empate. O empate sendo um bom resultado. Luiz Henrique está dizendo que o Sport hoje chegou a pagar 7,50 na vitória. Tom Zor está dizendo que a odd hoje era de 8 para a vitória do Sport. Veja, 8. Eu tava pelo empate e se perdesse era do jogo. Assim, o Retrô era favorito. E se tivesse, na minha opinião, claro, e se esse resultado tivesse acontecido, Fred... Se eu tivesse visto, eu tinha entrado, não vi não. Se esse resultado tivesse acontecido, iria para o Sport e Náutico para a terceira rodada, num campeonato de apenas 7 rodadas. Aí sim já haveria uma pressão. Porque já haveria uma pressão de classificação. Mas nesse momento, com esses 4 de 6 que esse time sub-20 arrumou, eu acho que até para um pouco de tranquilidade, seja qual for a escalação do Sport, esse time vai ter... Assim... Tirando uma cipuada, né? E aí também, aí, meu irmão, pode ser o sub-20, sub-17, aí é o Sport jogando. Se o Sport levar uma lapada muito grande do Náutico, aí a pressão é natural, porque faz parte da vida do futebol. Mas sendo um resultado dentro da normalidade... Júnior, tá? Boa noite, Cássio. Boa noite, Cássio e Fred. Iria pro clássico com um sub-20. Se vencer, vai valorizar demais, tá? O trabalho. Se perder, não vai ser vexame. E ele assinaria o empate. Ele manda um abraço de Curitiba, Cássio. Júnior tá indo naquela linha, que é a linha que eu considerava lá do começo. Um abraço. Só pra... eu sempre considerei que o Sport deveria... Aceitei o primeiro jogo contra o Jaguar, e tanto o jogo contra o Retrô quanto o Náutico. Lembra que eu falei pacote? Que eu faria um pacote, né? Se eu fosse contra... Eu cheguei a falar isso no programa passado, Cássio. Você até questionou, tem que ser um pacote? Eu tinha falado o seguinte: se eu for com a base contra o Retrô, eu iria com a base nos dois. Se eu for com o profissional contra o Retrô, eu iria profissional dos dois, tá? E um pouco do meu pensamento é esse que o Júnior falou. É evitar, porque se for 3-0 pro Náutico contra o time que jogou hoje, não vai nem vem. Se for 3-0 pro Náutico contra o time de Roger, vai ser pressão em Roger, pressão nos jogadores, ninguém presta. Há um temor muito grande pelas consequências. Se o jogo domingo fosse Sport e Decisão, que é o jogo da quarta, aí eu iria com o profissional. Era a hora de colocar o profissional em campo. Como é um clássico nos aflitos, é que existe a dúvida sobre essa exposição, tá, do profissional. Eu acho que isso é um ponto que para mim é chave. É um ponto que poucas pessoas falam abertamente, que é isso. É temer a consequência, tá, de um resultado muito ruim. Sem lero-lero pergunta, se o jogo domingo fosse contra o Santa, utilizaria o sub-20 ou os profissionais? Eu acho que o debate seria o mesmo, né? Seria o mesmo. Talvez hoje o Santa seja um time menos maturado do que o Náutico, né? Talvez a gente partisse de um princípio que o sub-20 seria mais capaz de enfrentar o Santa do que o Náutico. O Náutico é um time mais rodado, com mais jogadores de um nível de qualificação melhor, jogadores que foram campeões da Série C com a Ponte Preta, né? Alguns jogadores de Série B, tá? Que queira ou não é a diferença muito grande. Talvez se fosse contra o Santa, tivesse um pouco mais de pressão, talvez, mas... Não, de pressão não, acho o oposto, Cássio. Eu acho que como o time do Santa é mais frágil... Mas pressão não interna não, pressão da torcida para fazer isso. Eu acho que é a mesma coisa.
Não vejo essa diferença, não. Não, eu tava perguntando, eu fiz uma pergunta, pô. Responde então, por favor, se você utilizaria o sub-20 aos profissionais contra o Santa. Não, eu acho que eu tô na mesma linha de você, não tava discordando, não. Tanto que eu não tava falando da sua opinião, eu tava falando da opinião do público, o público achava. Eu sou da mesma linha, acho que não faria tanta diferença, não. Eu não consigo diferenciar, tipo, se esse domingo fosse o Santa Eu acho a mesma coisa do Arruda ou Eu acho a Náutico, mesma coisa. acho que seria mesmo. Sem lero-lero de novo, ele pergunta, faz uma nova pergunta, mais um superchat dele, tá? Por que os times do Sul e Sudeste dão mais oportunidades aos garotos do que os times do Nordeste? Na situação financeira do esporte, é a vez dos meninos aparecerem. Eu não faço essa relação, não, Não, tá? eu não concordo, não. Também não concordo, não. Como diria Edilson, discordo, craque. Eu acho que hoje em dia a relação ela é muito próxima, assim, tá? De chances, de oportunidades. Eu acho que hoje é tudo muito próximo. Deixa eu perguntar aqui ao meu diretor. Márcio, a gente já está com o campinho em condições para as análises individuais, sim ou não? Ele fez assim, ó. Eu acho que assim, me respeita, né? Me respeita. Então, traga o campinho aqui um pouco mais próximo para que eu possa trazê-lo para a tela, tá? Para que a gente faça as análises individuais dos jogadores aqui que venceram o Retrô. E aí depois a gente segue com outros temas, inclusive o tema sobre a negociação de Pedro Lima é fundamental para hoje, tá? Pode puxar um. Já tá ok? Pronto. Márcio já jogou aí na tela. Tá. Cássio, vamos lá, por favor. Começar então a avaliação do Sport, tá? Nessa vitória sobre o Retrô por 2-0. Adriano, Cássio, goleiro. Muito bem. Só pra. A gente tá a mesma regrinha do Jaguar? Não, tá liberado hoje. Só porque ganhou. Ganhou, tá liberado. Já é segundo jogo Não, também, né? Muito... Mas veja só, porque hoje é o seguinte, a gente conhece um pouco só pra mais explicar a jogadores. regrinha, é porque a gente fez com 3 cores. A gente não colocou nem o verde escuro, né? O Paulo Sérgio, e nem o vermelho de muito mal. Mas agora tá liberado, não são as 5 opções. Eu diria muito bem para Adriano. Pensei que teria sofrido uma lesão grave ali. Até lembrou de Saulo. Lembra de Saulo Avatar? Sim. Mas depois que ele faz o gol, Saulo. Não, mas no sentido de que é uma lesão pulando e quando cai assim, dá um choque. A de Saulo Avatar foi fazendo um gol da vitória aos 45 segundos do tempo. Mas acabou não sendo, né? Foi lamentável aquela lesão de Saulo, foi lesão rompeu o ligamento, no caso de Adriano não acabou isso. E fez 2 defesas muito boas do segundo tempo, no momento que o Retrô vinha melhor na partida e ainda teria muito tempo para buscar uma igualdade, sabe? Então, assim, eu acho que a vitória passa bastante por ele também. Para mim, uma atuação, Cássio, que o credencia a disputar a posição nesse momento. Se no domingo Roger escolheu o profissional, eu acho que existe disputa de posição entre Adriano e Rausch, tá? E eu ainda ficaria um pouco mais para Adriano, porque fez 2 boas partidas, fez uma grande partida nessa quarta-feira, porque, repito, Adriano não é sub-20. Adriano é sub-23, digamos assim. Tá? Ele é profissional, na verdade. Não existe sub-23 na prática. Ele é profissional. E dessa forma, eu acho que ele briga por posição. Não sei como estão os treinos, não sei se ele vem treinando junto com o elenco profissional. Imagino que sim. Tá? E para mim tem disputa posição depois do que ele fez hoje. Para mim, não só muito bem, tá, Márcio? O verde máximo aí, o famoso verde Paulo Sérgio. Eu sei que os torcedores do esporte não gostam desse termo, mas é um termo que ficou batizado aqui. O verde principal, Márcio, para Adriano. E eu já posso também, Cássio, adiantar que foi o melhor em campo, né? Sim. Caramba, não sei. Porque os de linha eu acho que tiveram participação. Veja, eu me surpreendi, inclusive, tu dizer isso, porque eu tava achando que tu ia pra Ítalo. Eu acho que Adriano eu acho que o lateral direito que tinha. É porque Adriano já tinha ido
tinha feito uma partida interessante na estreia. Ítalo, que é um cara com a passagem na seleção brasileira Ítalo Lucas, na seleção brasileira sub-16, tinha sido assim, para mim uma catástrofe, assim, a gente fala, na estreia. Foi muito mal na estreia. E a estreia foi sábado, né? Tô ficando sábado. Sábado, hoje é quarta-feira. E já ter sido tão diferente assim. Então, por representatividade, nesse sentido, nessa discrepância entre esses dois jogos, se Adriano ganhar, se ele for eleito o melhor da partida, vai estar bem escolhido. Mas eu ficaria com o Ítalo pela reviravolta que ele deu, porque a impressão que ele deixou contra o Jaguar foi muito ruim, e a desse jogo foi a de um jogador que pode ser útil. Algumas pessoas estão perguntando já há algum tempo sobre Denis aqui no chat, tá? Denis é o seguinte, a proteção da Justiça do Trabalho para casos como o de Denis, no contexto de um clube de futebol, é assim... Enfim, é difícil dizer... Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. O Sport é obrigado a ficar com ele. O Sport não pode rescindir o contrato dele. Mas o Sport não vai utilizar Denis, tá? Denis é um dos maiores responsáveis pelo fiasco do Sport ali na reta final de 2023. Porque por pior que fosse Renan, se Renan tivesse ficado naquele time, eu acho que o Sport teria subido. Mesmo com o grupo Wagner, mesmo com Yuri Romão e o seu Celta na sua versão principal ali, com o Anderson Moreira, tudo de errado que aconteceu na reta final de 2023, trocar o goleiro foi pior ainda, tá? Então, Denis, o Sport não tem o que fazer. O tempo que ele ficou parado nesse último ano, o Sport é obrigado a mantê-lo empregado por esse mesmo tempo na temporada 2026, tá? Cássio, mas eu já fico com o Adriano, pra mim foi o melhor em campo disparado, tá? Então, daqui a pouco a gente abre. Daqui a pouco a gente abre a enquete. Não precisa ser agora não, Márcio, porque seria só pro melhor em campo. Se entre Adriano e o que Cássio sugerir para melhor em campo. Cássio, vamos então pro lateral direito, Ítalo. Redenção total de sábado para hoje. O comentário meio que já tá. O que eu fiz de Adriano foi juntando com o de Ítalo, né? Da forma como eu enxerguei assim, contra o Jaguar, ele para mim foi mal defensivamente, ofensivamente nulo, assim. Deixou uma impressão realmente ruim. A gente, como o Fred falou, só não tinha tido o muito mal porque a gente simplesmente não colocou. Não colocou ali, mas se tivesse seria. E no de hoje, se tiver tendo muito bem, por exemplo, a gente colocou muito bem Adriano, para mim Ítalo também é muito bem. Eu acho que ele conseguiu marcar muito melhor e conseguiu... Não foi um jogador de linha de fundo, assim, ele não teve essa participação. Por isso que eu não considero ele o melhor em campo. Mas o desafio técnico era muito maior do que o outro, onde ele não conseguiu se impor. Sim. Esse desafio técnico era maior. E detalhe, um desafio técnico que no fim das contas aconteceu, o Retrô pressionou bastante o Sport, sobretudo no segundo tempo, o time cansando, e eu acho que ele manteve a regularidade. Então, para mim, Ítalo nesse jogo fica muito bem também. Eu concordo com muito bem, tá? Para mim só não é o melhor em campo, mas foi muito bem por conta da quase que perfeição defensiva dele, tá? Marcou forte, quando chegou atrasado, chegou com precisão, né? Bom no bote, na disputa pela bola, no posicionamento, na disputa de corpo. Para mim foi o primeiro jogador, inclusive, que tecnicamente me chamou a atenção nesse jogo, foi Ítalo. Quando ele ganhou 2, ganhou 3, eu disse, meu amigo, que recuperação em relação ao jogador que a gente viu na estreia, né? Que foi uma decepção para mim, tanto Ítalo quanto Dedé. A gente sai de Ítalo, Cássio, e vai para os dois zagueiros, Patrick e Felipe Gabriel, tá? Que para mim fizeram boas partidas, tá? Felipe Gabriel bem, boa partida dos dois. E acho que a defesa sustentou bem. Os dois também não foram bem contra o Jaguar. A gente, na verdade, a gente só salvou mesmo Rafinha. Então, pode olhar. Não tenho certeza. Eu defendi que os dois fossem razoáveis. Acho que você queria mal e eu defendi razoável. Mas eu acho que nesse jogo eles se saíram melhor. Fica como? Bem? Bem.
Rafinha, Cássio. Não, esse não foi como foi no jogo anterior. Não achei. Eu achei um pouco abaixo. Eu achei. Por exemplo, ele foi o melhor da linha de 4 naquele jogo. Nesse, talvez ele tenha sido o Eu iria pior. só com razoável pra Rafinha. Estamos concordando, Fred. Se tirando a Adriana ali e Ítalo, que é um detalhe, mas ele está concordando. Eu iria como razoável pra Rafinha, tá? Não, é a minha nota também. Razoável pra Rafinha, tá? E aí, Dedé, já dei um spoiler também sobre Dedé, tá? Assim como o Ítalo, redenção total em relação ao jogo passado. Deixa eu orientar Márcio aqui, que Márcio perdeu um pouco. Rafinha fica com razoável, Márcio. Os dois zagueiros ficam com bem, tá? E aí a gente vai pra Dedé, Cássio. Pra mim, Dedé foi redenção, mas eu não vou pra muito bem, não, pra Dedé. Eu vou pro jogou bem. Tá? Não acho que foi também uma partida pra merecer um destaque absoluto, não. Gostei bastante dele. Mas na dividida ali entre o bem e o muito bem, mas eu ainda seguraria o bem para Dedé. Agora, comparado ao primeiro jogo, Não. é uma outra impressão e que faz muito mais jus ao que se fala e ao que se espera de Dedé, né? O antigo Dedezinho. Dedé cresceu, né? Dedé foi convocado com o Pedro Lima, né? Na passagem. Meu voto é bem, Fred, para ele. Bem, Eu acho que tá bem dado, assim, não é muito mais do que isso, não. É um bem na mesma lógica de Ítalo. Só que são os dois jogadores do esporte já passaram na seleção brasileira sub-20. Não foram no mesmo momento, mas os dois já tiveram passagem. E assim como o Ítalo, tá tendo um retorno ali, não sei se, tá tendo assim como o Ítalo, que tinha ido muito mal, Dedé também, eram os dois piores. Então nesse caso, essa volta por cima essa volta, cara, eu acho que teu fone, tá, Márcio. tá saindo, aí fica, Qual é o teu áudio? Não sei. mas enfim, fica tipo sanduíche isso, quase. No caso de Dedé, ele foi muito melhor essa passagem dele. E eu acho que ele tomou conta do meio campo. Enquanto da outra vez ele foi um jogador, foi quase passageiro do jogo, Fred, assim, mal na marcação, assim, sem distribuição de jogo. Dessa vez eu acho que ele conseguiu. Ele justificou mais a braçoneira de capitão. Que a impressão que Total. o capitão do primeiro jogo, assim, não poderia ter tido uma atuação daquele nível, não. Eu não vi, não foi uma grande atuação de Dedé, mas a melhora em relação ao jogo anterior foi enorme. E aí um jogador que hoje eu gostei bastante também, tinha passado bem despercebido por mim no primeiro jogo, mas hoje eu gostei bastante, foi Breno, tá, Cássio? O lado esquerdo ali, veja só, eu elogiei muito o Sport do primeiro tempo. E o Sport do primeiro tempo foi Dedé, Breno, Mikael. Fundamentalmente, esses caras, naquela triangulação ali, eu achei que eles foram muito bem. Então, para mim, a avaliação para Breno é também como jogou bem. Rafinha tá sendo o único amarelo até agora. É só. Sim, né? Sim, mas vai ter mais. É. Tá. Eu achei discreto, mas. Não, eu acho que foi um dos caras responsáveis pelo primeiro tempo. Talvez eu não tenha prestado atenção. De vez em quando não tenho problema nenhum em dizer isso, assim, no sentido de não ter me chamado tanta atenção assim, enquanto o Fred pode ter ficado mais atento. Mas ok, não vou discutir essa nota. Não. Na minha visão, ele tinha sido uma atuação mais discreta. E aí a gente vai pro lado direito, que para mim sim foi todo mais discreto. O lado direito para mim não funcionou ofensivamente. Eu não vou chegar a colocar um mal em ninguém hoje, tá? Mas Pulse e Filipinho, para mim, os dois são razoáveis. Filipinho certamente destoando, né? Os companheiros de ataque marcaram, e dele você não lembra de um grande lance. Isso. O lado direito todo, nem de Pulse. O lado direito todo hoje não foi bem, não. Mas no caso de Filipinho, é um razoável ali. Por exemplo, é um razoável que pendendo mais para baixo, inclusive. Os dois pendendo mais para baixo. Tanto Pulse quanto Filipinho, os dois eu penderia mais para baixo. Porém, eu não acho que ninguém jogou mal. Porque todo mundo marcou bem, todo mundo recompôs bem. Veja só, no gol de Lipão, tá todo mundo atrás, todo mundo fechadinho, todo mundo marcando na linha correta. Por isso que eu não vou chegar e não vou sentenciar ninguém. Então,
A gente fica pro lado direito todo, tanto Pulse quanto Filipinho, eles Concordo. ficam com o amarelo, tá? E aí, pra mim, os outros dois bem. Tanto o Lipão. Aliás, eu vou pra Lipão muito bem, o atacante, porque papel de atacante é isso. O cara fez um gol diante do meio de campo. Esse cara foi muito bem. Já tinha feito um belo gol na finalização contra o Jaguar, cabeceando, tá? Então eu vou muito bem pra Lipão e bem pra Mikael, que gostei demais de Mikael, mas eu vou de bem pra Mikael. Cássio. Lipão. Detalhe, Lipão tinha feito gol contra o Jaguar. São 2 gols, tá? Assim, ele faz Isso. aquele gol de cabeça também. Aliás, uma cabeçada que você tem até elogiado e acertou esse chute, que é mais uma felicidade. Acabei de elogiar de novo. E uma felicidade, mais do que o chute, mas uma felicidade em nível de atenção ao jogo, de ter olhado o goleiro adiantado daquela forma. O Sport já tinha tentado com outro jogador antes. Pela largada de Lipão, com 2 gols em 2 jogos distintos, assim, eu acho que tá muito bem para ele. O de Mikael é um gol mais verdadeiro do futebol, sabe? Assim, não sei se tu entende. O de Lipão é um golaço, sem dúvida Sim, nenhuma. o de Mikael é do dia a dia. Né? Pronto. O de Mikael é um gol do dia a dia. E que não sai todo dia no esporte. É um gol do dia a dia, mas que não sai todos os dias no esporte. Então, assim. Que a gente não imagina que Marlon faça. E 90% dos atacantes da Série A do ano passado. Não, talvez na série, no Pernambucano, eles seriam capazes de fazer. Paciência fez, é verdade. Paciência fez. Paciência fez. Paciência fez. Paciência destruiu o Jaguar. Paciência fez. Foi o Jaguar. Foi o Jaguar. Paciência foi o Jaguar. Aquele 4-1 foi. Foi o Jaguar, foi a estreia do. Mas também ele. Veja, ele destruiu, mas também foi só alívio. Só, mas Ali e contra o Santos. O brasileiro argentino que o Sport tinha ali, que jogou bem no Pernambucano também. Só no Pernambucano. Lobato? Não, Lobato, né? Tava aqui a semana passada. Apanhando, né? Não ganhou do Santos e apanhou do Retrô, né? Perdeu do time B do Retrô. Foi até o chute dele que Felipe Alves deu rebote. Ele finalizou, o Felipe Alves soltou e. Mais ou menos. Então, assim, a finalização de Mikael, pra mim, ela em relação ao ataque, Lipão fica com mérito dos 2 gols, um golaço dentro do meio campo, mas o gol de Mikael é um gol que você pensa mais nas semanas seguintes, Fred. Assim, aquele cara tem a condição de finalizar dessa forma. Tudo estourou, tu botou muito bem para um e bem para o outro. Não, foi muito bem para Lipão. Mas o muito bem para Lipão foi simbólico para mim. Não, então, mas é só para saber. E foi bem pro outro? Bem pro outro. Para mim, os dois foram bem. Veja só, analisando a atuação dos dois, eu considero que os dois foram bem. Porém, na hora que o centroavante joga 2 jogos, faz 2 gols completamente diferentes. Tu tá somando a partir do. Um cabeceio. Eu tô dizendo assim, o cara é o 9. O cara participa menos. E o cara fez um gol de 63 metros, velho. Querendo. Tá? Então, assim. É aquele negócio, cagada vale. Mas veja só, eu não posso dizer que um cara desse não foi muito bem no jogo. Né? Então. E outra coisa, tava marcando quando fez o gol. Aquilo era uma marcação. Ok, eu concordo com os argumentos, mas só queria deixar os meus. Vou nem mudar a nota, vou aceitar as notas. O conjunto da obra de Lipão nessas partidas é mais interessante, porque é um gol de centroavante no primeiro. Por exemplo, o gol que, pra mim, ele leva para as rodadas seguintes, para o jogo seguinte, é o do primeiro jogo. É o do primeiro jogo, cabeceio. Mas o cara na área ali, cabecear na parte mais técnica, eu levo aquele jogo. Esse de hoje é uma felicidade que ele vai guardar, um cara que fez possivelmente o gol, provavelmente, na verdade, o gol mais distante da linha do Retiro, assim, não consigo imaginar que alguém, já até comentei isso aqui mais cedo, não consigo imaginar que alguém do Sport já tenha feito um gol antes disso aí. Não lembro se saiu. Mas o de Mikael realmente me chamou mais atenção. Mas não vejo problema de colocar essas 2 notas, não, até para ser coerente, porque quando eu dei as minhas notas para Ítalo e para Dedé, eu também poderei, a partir, no caso, no mau sentido, né, do que eles não haviam feito no primeiro jogo. Quanto às reservas, Cássio, eu não tenho a condição ideal de análise dos reservas, porque para mim o segundo assim, tempo... Tu me salvou aí. Mas eu tô brincando, mas é isso mesmo. É porque é o seguinte, são jogadores que a gente não conhece previamente. Aí tem que ser honesto, pô. E aí o segundo tempo que o Sport ruiu
Mas espera só um segundinho, Márcio, que eu não vou deixar sem nota, não. Eu vou fazer uma outra observação. No segundo tempo em que o Sport ruiu fisicamente, até pela diferença natural, e eu vou ler aqui um superchat de André Luiz Araújo, que acabou de chegar, Márcio. No estádio, você vê como faz a diferença a idade na questão física. Para os jogadores que ainda não estão formados fisicamente. E a gente viu todos os jogadores do Sport que foram substituídos, todos estavam com cãibra. Tá? O nível de entrega física desse jogo foi extremamente desgastante para os garotos. Tá? Dizendo que André Luiz mandou uma mensagem mais cedo também, dizendo que precisou ele vir de Petrolina, né? Para poder o Sport vencer. Ele foi para o jogo, ele foi para a ilha. Grande abraço pro nosso amigo André, tá? E aí, Cássio, eu quero dizer o seguinte: como foi o segundo tempo de marcação, o segundo tempo de tentar valorizar a bola, e a bola foi valorizada, a minha sugestão aqui é que os 4 primeiros que entraram ali, tá? Cordeiro foi o último no lugar de Rafinha, eles fiquem com o razoável. Eu não vou deixar sem nota, eu vou de razoável porque eu acho que todos entregaram a missão que lhe foi dada. E o Sport foi ruim na parte física, mas assim, não é nesse jogo de hoje. Assim, é uma característica da categoria de base. Não aconteceu, acho que a gente até falou isso, que surpreendeu não ter acontecido contra o Jaguar, menos. Porque, na verdade, o Sport foi bem no segundo tempo contra o Jaguar. O Sport cresceu. O Sport voltou sem alterações contra o Jaguar no segundo tempo, que a gente pensava, pô, ia perder a parte física, e no grito resolveu. No jogo de hoje, o Retrô, ele é muito mais qualificado, muito mais qualificado do que o Jaguar. Não há comparação. E no caso, o desenho do segundo tempo ele foi muito mais próximo do que se imaginava. A questão é que o Sport já tinha construído a vantagem e teve uma felicidade enorme de fazer o segundo gol ainda no primeiro tempo. Detalhe, no fim das contas, teve uma chance de acertar a trave, ainda final, teve a chance de fazer o terceiro. E tem um ponto que eu acho que é importante também a gente citar, que os jogadores que entraram, eles ajudaram o Sport a ter a bola, a trabalhar. Se você pegar ali os últimos 10 minutos do Sport, o Sport foi sofrendo cada vez menos, até tendo chances. E aí Fernandinho foi bem, Rafael de Jesus foi bem nesse sentido. Tá? Então eu prefiro um pacote de razoável para os 4 que entraram ali. O Cordeiro fica sem nota. Eu acho que é uma forma mais justa, porque quando os caras entram e cumprem a função que lhe foi dada, tá? Eu acho que isso é o mais determinante, tá? Então, Fernandinho, Jefinho, Rafael de Jesus, Arthur mais discreto e Cordeiro realmente mais pro final. Eu acho que os caras, eles responderam bem, tá? Muita gente aqui no chat elogiando a entrada de Fernandinho, mas é justamente por esse ponto que eu trouxe. A condução da bola, a parada da bola. Fernandinho e Rafael ajudaram muito o Sport a voltar a jogar, tá? A voltar a ter mais a bola e a conduzir o time para terminar o jogo sem maiores sustos, tá? Pode abrir a enquete, tá, Márcio? A gente teve uma enquete aqui que até nos deixou bem felizes. Fizemos 2 enquetes seguidas em relação ao áudio, tá? E eu vou descrever aqui o gestual do meu diretor nesse momento aqui. Tá assim, ó. Batendo o peito, eu sou foda, Rodrigo vai te fuder, João, tu é um merda. Tá? Ele tá dizendo isso aqui. Porque, segundo ele resolveu o problema do áudio, já que na primeira enquete a gente tinha 11% das pessoas dizendo que o áudio estava muito baixo e depois de um ajuste feito por Márcio, caiu para 4%. Tá? Baixo, mas consegue ouvir. Teve uma redução também para apenas 17%. A gente terminou aqui com 20 e poucos % reclamando do áudio. O que eu posso dizer a Márcio é que talvez não tenha mudado nada do áudio e, na verdade, as pessoas estavam achando muito baixo, tenham ido embora. E aí Márcio está achando que ele conseguiu fazer uma evolução do áudio. Mas a gente vai colocar uma última enquete agora, porque além da avaliação de Alexandre Oliveira, a gente precisa definir quem foi o melhor em campo. Tá? Os indicados aqui são Adriano, que foi para mim o melhor em campo, e Ítalo, que para Cássio foi o melhor em campo. Tá? Detalhe, tanto eu quanto o Cássio, a gente concorda que são os 2 melhores em campo, tá? A gente só está aqui definindo quem é o primeiro, quem é o segundo, então a gente vai colocar uma enquete para que vocês decidam, tá? E aí tem que votar rápido, a gente não vai esperar
500 votos não. Chegou a enquete e já vai ser direcionada aí pra gente colocar a estrelinha dourada no goleiro Adriano ou no lateral direito Ítalo. Enquanto isso, Cássio, eu acho que Alexandre Oliveira tá muito de parabéns, porque o que esse time jogou no primeiro tempo é só time treinado e bem treinado joga. Teve como esse time mudança, jogou. mudança no comando do Sub-20, né? Isso, da reta final do ano passado É, pra cá. o Sub-20 do Sport, ele não foi para a final do Pernambucano. A final do Pernambucano foi o clássico das emoções, né? O Náutico venceu o Santa Cruz. E com isso, o Sport ficou fora da Copa do Brasil, Sub-20, e da Copa do Nordeste, Sub-20, não tendo mudanças. A Copa do Nordeste foi confirmada. Eu acho que só tá no Brasileiro Sub-20 que é Sub-20 Série B, né? Que é pelo Sim, ranking, né? Sim. Aí deve ter esse calendário. Ano passado quase que só perdeu acesso pro Avaí, mas foi um ano muito fraco da segunda divisão, não, do Sub-20 do Sport. Então havia essa necessidade de ajuste. Ano passado, o Sub-20 foi treinado por César Lucena, tá? Só para lembrar aqui, que não era o treinador do Sub-20. Ele era o treinador do time alternativo do Sport, que foi o Sub-20. São coisas diferentes, né? Assim, porque o auxiliar técnico do Sport agora não é mais César Lucena. É Márcio Goiano, né? Sim. É como se desse ano fosse treinado por Márcio Goiano, mas não foi. Foi realmente o treinador do Sub-20 que assumiu. Detalhe, aí obviamente tem outro treinador Sub-20 na Copa São Paulo, né? O Sport tava com duas equipes nesse nível. Fred, ele entregou 4 de 6 pontos, assim. Tá de parabéns, na verdade, né? Dos 4 tempos do Sport, vamos fazer assim, dos 4 tempos, um horroroso, o primeiro contra o Jaguar, Isso. horroroso. O segundo tempo, muito competitivo contra o Jaguar, arrumou um empate e teve chance de virar a partida. O melhor momento, naturalmente, foi o primeiro tempo contra o Retrô, e o segundo tempo contra o Retrô de muita valentia. E, inclusive no acerto dele, porque obviamente ele fez as substituições. Na hora que o Fred disse que todo mundo foi razoável e todo mundo colaborou para manter o resultado, então o treinador tem que ter o mérito de ter feito essas alterações. Então, no fim das contas, desses 4 tempos que o Sport jogou, 2 bons tempos, o segundo tempo contra o Jaguar e o primeiro tempo contra o Retrô. Um tempo competitivo, tecnicamente não foi bom, mas competitivo, que foi o segundo tempo contra o Retrô. E o pior de todos, que foi justamente o primeiro, e nesse caso, pesa a favor dele. Sim. Porque não é a despedida dele, né? Assim, já pensou assim, no último, aí o cara entregou, piorou, mas não, acabou sendo justamente o primeiro momento, conseguiu equilibrar. E ainda tem um detalhe. O primeiro tempo contra o Jaguar foi muito ruim, mas a melhora, como a gente falou há pouco, aconteceu com orientação. Exatamente. Não houve substituições. O Sport melhora no segundo tempo antes das substituições acontecerem. Então, realmente, teve. Acho que o treinador aí, a parte dele, não conhecia, mas o treinador, ele entregou o resultado dele muito bem, Fred. Assim como a gente elogiou o Sub-20, ele faz parte desse processo naturalmente. Então, Márcio, ficou com muito bem, tá? Pra mim é muito bem. Pra mim é muito bem, porque o início foi avassalador. E o melhor em campo já tá com a vantagem muito ampla, 66% para Adriano, goleiro. Pode colocar a estrelinha dourada, tá? Ali junto de Adriano, melhor em campo dessa vitória importantíssima, tá? Não só moralmente. Pode colocar no meio dele ali, entre o escudo e o ombro, tá? Para destacar aí. Subindo um pouquinho, pegando um pouquinho do campo. Aí é o lugar de colocar a estrela do melhor em campo. Novidade gráfica aí da temporada. E o muito bem, tá, Márcio? Pra Alexandre Oliveira. E eu peço desculpas porque eu chamei ele de Antônio. E Antônio Oliveira é o pior nome que você pode chamar um treinador possível, tá? Foi lá no comecinho do programa eu cometi esse absurdo de resgatar Antônio Oliveira da nossa memória. E aqui, Cássio, já pode trazer aqui para a tela, Márcio, por favor? A gente tem uma fala de Alexandre no pós-jogo, tá? Oferecimento aqui da Monte Belo, tá? Medicamentos hospitalares, qualidade de vida, tá? Entra nesse QR Code, frete grátis do Grande Recife. Você vai ter uma série de produtos na loja da Monte Belo. São 2 lojas aqui no Recife, maior distribuidora de produtos de saúde do Nordeste, tá? Mas que agora tem uma loja voltada para atender a todos nós, da nossa casa, em qualquer lugar da região metropolitana. A gente entra aqui, frete grátis.
Você vai comprar tanto tornozeleiras, aquelas luvas, meias de compressão, que eu já disse, a gente tem que usar. A gente passa muito tempo aqui. Muito. Deveríamos fazer esse pedido da Montebello e usar meia de compressão aqui. Jogador de futebol, quando viaja, Cássio, viaja com meia de compressão. Eu não sabia disso. Justamente porque pelo tempo que eles ficam sentados nessa posição. Eu tenho Não, aqui... eu não sabia daquela. Obviamente, eu lembrava, mas não sabia. Da primeira vez que tu contou isso, eu achei isso muito curioso. Não fazia ideia. A gente tem aqui, ó, por exemplo, alguns itens. Joelheira, para quem pratica esporte aqui. Vende na Montebello, tá? A gente tem cheio de itens aqui. Aqui no estúdio. Isso aqui, só quem pratica esporte sabe como é importante. Gel negro. Isso aqui resolve qualquer dor, tá? Nossa. É o melhor que existe, tá? Gelozia, esses negócios é para criança. Isso aqui... Antigamente isso aqui era conhecido como gel de cavalo. Mas a turma foi melhorando e esse aqui é Ice Effect. Então isso aqui tudinho, Cássio, ó, chega como chegou aqui, tá? A entrega da Montebello, frete grátis no Grande Recife. O resto tá mais longe aqui, difícil eu chegar, mas tem luva, né? E aí você tem coisas até também, Cássio, que são mais para quem realmente passou por uma cirurgia. Então, às vezes você precisa de bacias, cadeira de roda, tá? Muleta. Tudo realmente relacionado à saúde. Melhor do que eu ficar falando aqui é você ir no QR Code, tá? E aí nesse QR Code você encontra os produtos da Montebello. Vou deixar o gel negro aqui sempre à vista, tá? Porque é importante. Fala de Alexandre, tá, Cássio? Ao final do jogo. Ele foi várias vezes perguntado sobre o que foi o nosso principal debate aqui. Se esses meninos devem ou não jogar domingo, tá? Teve várias respostas dele em torno desse tema, mas eu acho que essa é a mais reflexiva, digamos assim. Quanto à capacidade de jogarem um jogo como de domingo, obviamente um clássico, só eles jogando para a gente poder ter essa percepção. Eu já falei, nós estamos aqui para fazer aquilo que o clube pede. Não cabe a mim dizer se nós vamos jogar ou não, mas sempre vamos estar preparados e o nosso papel era fazer esses 2 jogos. Então agora está nas mãos do clube e a gente está pronto para trabalhar e entregar aquilo que a gente precisa. Perceba, o planejamento era de 2 jogos. 2 jogos. Até esse jogo não era o Sub-20 que jogaria contra o Náutico. Sim. E se for o Sub-20 foi por causa do resultado. Então, veja, essa para mim está muito claro na frase. Então agora está nas mãos do clube e a gente está pronto para trabalhar e entregar. Quando ele fala aqui, mas sempre vamos estar preparados para nosso papel fazer. Eu vou bater de novo nessa tecla, Cássio. Não é o resultado. É o resultado. Não é assim, ganhou, fica. Não é isso que eu quero dizer. É o resultado associado ao fato de que os reforços não chegaram. Quando se programou 2 jogos, isso faz muito tempo, Cássio. Quando se programou esses 2 jogos, eu fiquei revoltado, eu mandei uma mensagem lá, como é que vai... O Sport precisa virar a chave, não pode correr o risco de perder o primeiro jogo em casa. E nem perdeu, foi uma ótima virada de chave. Ainda bem. Mas isso faz muito tempo, Cássio. Ninguém imaginou que era com o Luciano, que era com o Marlon de titular. Então, não é só o resultado, tá? É o resultado, sim, o resultado permite. Eu não acho que o resultado define, tá? Um outro trecho que ele respondeu na coletiva, que eu acho que vale a gente citar aqui, é que ele disse que Roger tem conversado diretamente com ele e que os trabalhos estão muito integrados nesse momento. Então, ele acha que pode acontecer de parte do elenco ir. Ele também teve essa pergunta e ele diz assim, acho que alguns jogadores certamente serão. Não sei se vai ser o time todo e não sabe se vai ser o próprio Alexandre na beira do campo ou Roger, tá? Eu acho que vai acabar indo o profissional. No final das contas, eu acho que o profissional vai assumir, até porque diminuiu a pressão, talvez dê para o profissional ir para o jogo sem maiores danos, tá? Então é isso.